Boa noite a todos que estão aqui na live, boa noite aos que estarão ouvindo e assistindo esse estudo da Palavra de Deus, hoje, 23 de janeiro, e a gente está aqui na chácara, talvez a gravação, a iluminação não está lá muito 100%, mas eu acredito que vocês que vão estar assistindo esse vídeo vão poder ouvir os textos, a palavra que a gente vai estar ministrando. Meus queridos, o tema de hoje continua dentro daquela série que eu falei já desde o começo do ano, restaurando os fundamentos da Igreja de Cristo, restaurando os fundamentos da Igreja, restaurando os fundamentos do ministério da Igreja, indo para a palavra para a gente ver isso. Já vimos várias lições e hoje mais uma. E o subtítulo, dentro desse título, Restaurando os Fundamentos da Igreja, o tema de hoje é dignidade no serviço, no ministério. Dignidade no serviço, no ministério. Então, vocês que estão chegando, o texto base é Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28, esse vai ser o texto base para essa meditação de hoje. O subtítulo de hoje é Dignidade no serviço, no ministério, à luz da Bíblia. Ou seja, o que é a dignidade que o apóstolo Paulo fala lá de Efésios 4, o que é isso na prática, o que a Bíblia tem a nos ensinar da dignidade para os ministérios, para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, obreiros, enfim, todos aqueles que fazem parte da liderança da igreja. O que é a dignidade no ministério? O texto que a gente começa aí é Jesus falando o seguinte. Vamos começar no Mateus 20, versículo 20. Aproximou-se dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, os dois filhos de Zebedeu, que eram discípulos de Jesus. Ela se aproxima de Jesus com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E Jesus diz para ela, ou para eles, que queres? E ela respondeu, eu quero que os meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E disseram eles, podemos. E disse-lhe Jesus, na verdade, bebereis o meu cálice, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Os outros 10 apóstolos se indignaram contra os dois que usou a mãe deles para pedir para Jesus que lá no reino de Jesus colocasse um assentado à sua direita e outro à sua esquerda. Agora, versículo 25. Jesus chama os discípulos a si e diz, vocês bem sabem que os príncipes dos gentios, o povo aí de fora, eles são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Aí no mundo, quem é maior manda em quem é menor. Quem tem mais autoridade manda em quem tem menos autoridade. Quem tem mais condição financeira manda em quem tem menos condições financeiras. E por aí vai. Já é isso que Jesus está dizendo. Aí no mundo, os maiores dominam sobre os menores. Mas aí Jesus diz, mas entre vós, aqui no reino de Deus, na igreja de Deus, não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Meus queridos, esse é o tema base para essa reflexão de hoje sobre a dignidade no ministério. Dignidade no ministério, no serviço. O chamado de Cristo é para sermos discípulos, em primeiro plano, seguir a Ele, se tornar cristão, andar como Ele andou. O serviço, o chamado para servir, o ministério, é para ser como Ele é e para fazer como Ele fez. O ministério é para fazer o trabalho como Jesus fez. É para ser líder como Jesus foi. E não como nós temos visto na igreja. Então, o chamado é para servir e não para ser servido. Já começa por aí. É o que nós vimos nesse texto. Fomos chamados para servir e dar a vida a serviço do reino de Deus. Não é para ganhar a vida no reino. Fomos chamados para servir e seguir o Mestre, e não para ser servido e nem para ser seguido. Preste atenção nisso. Jesus fala aí nos últimos versículos do texto que eu li: quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Porque o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas veio para servir. Veio para dar a sua vida, para resgatar muitos. Jesus Cristo veio para servir. Como é que nós vamos servir a Deus no ministério que Ele nos chama, que Ele nos coloca, nos dá dons, e a gente usa o ministério para se servir? Usa o ministério para ser servido. Queridos, já começa o princípio da palavra, já estamos fora no começo. Já estamos fora no começo. A gente vê uma liderança de igreja hoje onde a maioria quer ser servido, quer se servir do ministério. E o ensino que nós temos aqui é: vocês não estão sendo chamados para se servir, vocês estão sendo chamados para servir, não para se servir. Vocês estão sendo chamados para dar a vida, e não para ganhar a vida no ministério. Não é para ganhar fama, não é para ganhar dinheiro, não é para isso. E a razão pela qual Jesus Cristo ensinou esses princípios, nesse texto que nós lemos, foi em razão do pedido da mãe dos dois discípulos. Vocês viram aí no começo. Dois deles, e eu imagino que eles convenceram a mãe deles. Vocês sabem como é que é filho com mãe, né? Se a gente for pedir isso para Jesus, vai ficar muito feio. Mas a gente gostaria de um sentar do lado direito dele no reino e o outro do lado esquerdo. Os outros ficam mais para distante. Eles eram em 12. Esses dois aqui não estavam nem aí com os outros. Os outros discípulos fiquem mais longe, mas nós queremos prioridade, nós queremos nos aparecer, nós queremos estar ali, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E eles não tiveram coragem de falar isso para Jesus, eles chamam a mãe deles, e a mãe deles vai falar com Jesus. E Jesus, quando ouve essa história, dá uma baita de uma repreensão. Ele dá uma baita de uma repreensão. Está aí no começo que nós lemos. E Jesus ouve esse pedido e ele fala o seguinte: não sabeis o que pedis. Primeira coisa, vocês não sabem o que estão pedindo. E aí ele faz uma pergunta: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? E eles respondem: podemos. Eles não estavam entendendo. Jesus estava dizendo: vocês estão dispostos a ir para a cruz? Vocês estão dispostos a ser presos? Vocês estão dispostos a ser condenados? Vocês estão dispostos a ser pendurados numa cruz? Esse é o cálice que Jesus ia beber. Esse é o batismo que Jesus ia ser batizado. E eles disseram: podemos, estamos preparados. Aí Jesus responde: tudo bem, vocês estão preparados para beber o cálice e ser batizado? Mas tem mais uma exigência. Então, ou seja, para sentar à direita e à esquerda no trono, primeiro tem que beber do mesmo cálice, tem que ir para a cruz, tem que ser batizado com o mesmo batismo de Jesus, tem que ir para a cruz. E a segunda coisa, quem vai colocar no trono e no local que achar por bem, no trono, não é vocês que vão escolher, nem eu, quem vai dizer aonde vocês vão sentar.
é meu Pai que está no céu. Só Ele vai dizer aonde é que vocês vão estar. E os outros 10, quando ouviram isso, ficaram muito indignados com os dois, porque falaram, mas pera lá, esses camaradas têm coragem de fazer um negócio desse, pedir para estar do lado de Jesus, um do lado, outro do outro, e jogando a gente para escanteio. Os outros 10 ficaram indignados com eles dois. Meus irmãos, a primeira repreensão de Jesus, então, para sentar no trono, precisa primeiro beber o cálice que Cristo bebeu, ou seja, precisa passar pela cruz. A segunda coisa para sentar no trono é que o direito de assentar no trono é faculdade de Deus, é Ele que vai escolher, nem mesmo o Filho pode fazer isso. Tanta gente no ministério fazendo coisas para Deus ou tentando fazer, mas o objetivo, a intenção de muitos é conquistar uma cadeira no trono, mas não é no trono do céu, é no trono da terra. É para ter popularidade, admiração, poder, honra terrena, cargo, função, título, conquistar fama, conquistar dinheiro, conquistar bens, etc. Desejam ser chamados por títulos: apóstolos, profetas, pastores, mestres, líderes, coach, meu ídolo. Não é isso o mundo de hoje? Não é isso também dentro da igreja? O Senhor Jesus ensinou que para sentar no trono do céu é preciso beber o mesmo cálice que ele bebeu. É preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Jesus Cristo ensinou sobre a renúncia. E agora a gente vai ver o texto da renúncia. Procure na sua Bíblia aí, você que está com Bíblia, Mateus, agora o mesmo livro, um pouquinho para trás, capítulo 16, versículo 18. Jesus fala da renúncia. E por que Jesus fala da renúncia? Onde é que ele fala da renúncia aí nesse capítulo? 16, a partir do 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus, nesse texto, está falando de renúncia. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos, o que é renúncia? Renúncia é desistência de direitos, é desistência de bens, é desistência de coisas, de valores, de ideologias. Mas aqui Cristo está ensinando a renúncia não de bens, não de direitos apenas, não apenas de coisas, valores, ideias, mas Jesus está falando de renunciar a si próprio, é renunciar a nós mesmos. É mais do que, além de renunciar a coisas materiais, é renunciar a nós próprios. E o que significa isso? É renunciar, além de coisas e valores e bens e direitos, é renunciar a vontades, desejos. Ele diz para renunciar a si próprio, ou seja, o nosso próprio eu. O eu sei, o eu quero, o eu faço, é do meu jeito. É isso que Jesus está dizendo, é para renunciar a esse velho homem. Esse não serve. E não tem como ir para o ministério sem antes ter passado por essa experiência de um verdadeiro novo nascimento, de renúncia de tudo, renúncia do velho homem, renúncia do mundo, renúncia de coisas, para seguir a Jesus Cristo. E por que Jesus fala sobre renúncia nesse Mateus 16? É porque ele tinha falado uma coisa antes, no versículo 18. Jesus tinha dito assim no versículo 18, para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E então mandou a seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha que ele fosse a Jerusalém, padecesse muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, que seria morto e que ressuscitaria ao terceiro dia.
E Pedro, quando ouviu Jesus falando isso, tomou Jesus de parte e começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus volta para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, só as que são da terra. E depois, quando ele acaba de concluir isso, aí vai para o versículo 24, e aí ele diz aos discípulos: quem quer seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, queridos, qual é a mensagem que o Senhor está passando aqui de renúncia? Ele tinha dito a Pedro que ele era Pedro e que ele iria construir a sua igreja sobre essa pedra e que tinha dado a chave do reino a Pedro. E Pedro achou que ele era a pedra, mas a pedra nunca foi Pedro, a pedra é Jesus. Então, quando ele diz que vai construir a igreja sobre a pedra, não é sobre o Pedro, é sobre ele mesmo. Ao Pedro, ele deu a chave para começar a igreja, para iniciar a igreja. Mas a igreja não foi construída sobre Pedro, foi construída sobre Jesus. Então, Jesus se refere a ele mesmo. Mas Pedro não entendeu bem, pensou que a pedra era ele mesmo. Pedro, era a pedra. E daí Pedro já se achou o bambambam, o fundador da igreja, como muitos dizem hoje. Tem muita gente aí, tem algumas igrejas aí que, pelo menos uma aí que diz que ela é a autêntica, porque ela é a igreja apostólica que descende dos apóstolos e que Pedro é a pedra, mas Pedro não é a pedra é Jesus. E Pedro se sentiu, então, o fundador da igreja, aí ele chega ao ponto, chega à arrogância e o orgulho de repreender Jesus, dizendo que Jesus não estava sabendo o que estava dizendo, que ele não podia passar por aquele sofrimento e que ele não poderia morrer. Jesus, não, o senhor não está falando certo, não. Ele repreende Jesus, a Bíblia está dizendo aí que ele, tomando a parte, começou a repreender Jesus. Então, meus irmãos, e daí Jesus, em razão dessa altivez de Pedro, dessa arrogância de Pedro, desse Pedro natural que só conhece as coisas materiais, mas não conhece as coisas espirituais, um Pedro que não tinha se convertido ainda, Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás, fala uma coisa tão dura, fala para esse apóstolo: você ainda não se converteu direito, você está sendo usado por Satanás, você está falando, essa arrogância sua, e tudo isso que você está falando, você está sendo usado por Satanás. Então, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Meus irmãos, se até o apóstolo Pedro fraquejou e foi usado por Satanás, quanto mais os apóstolos de hoje, os pastores de hoje, a liderança de hoje, nós precisamos tomar muito cuidado. Isso é uma pregação forte para nós hoje. Quanta gente querendo ser o bambambam, querendo ser o tan aí, como Pedro, como o apóstolo Pedro aí. E por isso Jesus falando: renúncia, 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 abre mão de tudo, larga tudo, se você quer ser meu discípulo. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Se você quiser achar na Bíblia, tudo bem, se não, está no texto que eu mandei para vocês aí, Gálatas 2, 19 e 20. Apóstolo Paulo fala assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Apóstolo Paulo está dizendo que ele não vivia mais para ele. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo tinha morrido para o velho homem. Paulo tinha renunciado tudo. Coisas materiais, tudo que ele possuía, família, bens, profissão, largou tudo por causa de Jesus. E aí ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Queridos, ser cristão, a primeira coisa é estar crucificado com Cristo. Eu tenho falado nos últimos dias aí, nesse ano, que batismo é sepultar o velho homem, é morrer para o velho homem, é crucificar o velho homem com Cristo e nascer uma nova criatura. E é isso que Paulo está dizendo: eu estou crucificado com Cristo, não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E em Filipenses 3, 7 a 9, Paulo fala da sua experiência com Deus, com Jesus, e ele fala assim, a partir do 3, a partir do versículo 7,
O que para mim era ganho, eu considerei como perda por causa de Jesus Cristo. E, na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas. O que é isso? Renúncia. Considero como perda todas as coisas, abrir mão de tudo, abrir mão até de mim mesmo. Considero como perda todas as coisas. Mais que isso, considero tudo como escória, como lixo, para que eu possa ganhar a Jesus Cristo, para que eu possa ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então está aí o apóstolo Paulo falando dessa renúncia que precisamos ter como cristão e muito mais como liderança. Agora, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 a 26, o Senhor Jesus fala uma coisa interessante. Ele fala que se o grão de trigo não morrer, não vai produzir fruto. Mas se ele morrer, o grão de trigo, ele vai produzir muito fruto. João 12, 24 a 26, Jesus diz assim: na verdade, eu vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só ele. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Novamente, Jesus está falando do grão de trigo relacionado ao chamado para segui-lo e do chamado para servi-lo. Ele está comparando como a planta. Se você planta um grão de trigo, planta um pé de milho, se a semente cair na terra, vai desaparecer, vai ficar só ela. Mas se uma semente de um grão de trigo ou de um pé de milho, qualquer planta cair e cair na terra, e ela morrer e germinar, aquele grão morrer e nascer uma nova semente, daquela semente vai nascer centenas ou milhares de sementes. Vai ser frutífero. Assim Jesus está dizendo conosco, que ele está comparando a gente com o grão de trigo. Se a gente não morrer para a velha vida, para o velho homem, se não morrermos para o mundo, para as coisas do mundo, quem quiser amar a sua vida, Jesus está dizendo mais uma vez aqui, vai perder. Mas quem nesse mundo odiar, desprezar, renunciar à própria vida, esse vai guardá-la para a vida eterna. E aí ele diz, se alguém me serve, ou seja, ministério, se alguém está ministrando, está no ministério, está me servindo, siga-me. Ou seja, viva o ministério como ele viveu, tenha uma vida exemplar como ele teve, se pareça com ele, siga ele, faça como ele fez, viva como ele fez, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Só vamos ser honrados por Deus no ministério se formos como Jesus foi e se fizermos como ele fez. Agora, queridos, mais um texto da Bíblia, em João 13, versículo 12 a 17. Jesus aqui nesse capítulo fala do lavar dos pés. Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos ficam assustados com aquilo, não entendem porque Jesus pega uma bacia, põe a água e começa a lavar os pés de cada um deles. E depois que ele fez isso, o versículo 12, a Bíblia diz assim, e depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou à mesa e disse a eles, entendeis o que eu fiz? Ou o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou mestre. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. Então, ele está dizendo que o ministro do evangelho nunca vai poder ser maior do que Jesus, nem igual a Jesus, que é o Senhor, é o que enviou. Nós estamos abaixo, nós somos abaixo. Aliás, João Batista, quando estavam perguntando de Jesus, ele falou, eu quero que ele cresça e que eu diminua. E aí Jesus conclui esse texto dizendo, se vocês sabem dessas coisas que eu estou ensinando, bem-aventurados sois se vocês as fizerdes. Meus irmãos,
Os ministros são chamados para serem irrepreensíveis. E isso está lá em o texto que fala disso, dos ministros serem irrepreensíveis, 1 Timóteo 3, 2 a 7. Fala agora especificamente de algumas coisas, de algumas exigências para o ministério. E aí nesse texto fala que os ministros devem ser irrepreensíveis. E eu vou ler o texto com vocês. 1 Timóteo 3, 2 a 7. Convém, pois, que o bispo, que o ministro, que o pastor, que o apóstolo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, ou seja, não criador de contenda, não avarento, ou seja, não gente que ama o dinheiro, que governe bem a sua própria casa, que tenha seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Outra coisa, não neófito, ou seja, não inexperiente, não muito novo, não neófito, não inexperiente, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. E que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e nem no laço do diabo. E agora, Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, o apóstolo diz a Tito, dizendo o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e que de cidade em cidade você estabeleça presbíteros ou pastores, como já te mandei. E aí ele explica quais seriam as exigências da liderança, dos pastores e da liderança. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenham filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porém, porque convém que o bispo, ou o pastor, ou o líder seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, que não seja soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E caminhando para o final, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, Paulo falando para Timóteo, que era um pastor, mas ser exemplo dos fiéis, ser exemplo na palavra, ser exemplo no trato, no amor, ser exemplo no espírito, na fé e na pureza. E 1 Timóteo 4,16, mais um conselho para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, persevera nessas coisas, ou seja, pratica essas coisas, porque fazendo isso, você vai salvar tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, meus queridos, eu concluo essa palavra de hoje. Ficou faltando um texto, 1 Timóteo 3,15. Se tardar, que saibas como convém andar na casa de Deus. Mais um conselho para o pastor Timóteo. Timóteo, se eu tardar, eu estou mandando essa carta, a carta de 1 e 2 Timóteo, depois você pode ler a carta inteira, as duas. Estou mandando essa carta para te explicar, te ensinar como você deve andar na casa de Deus, porque a igreja de Deus, porque a casa de Deus é a igreja de Deus, a coluna e a firmeza da verdade. E daí eu concluo dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta: o que vemos e o que temos ouvido falar sobre a dignidade do chamado e a dignidade do ministério na igreja, no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil? A liderança da Igreja de Cristo tem sido exemplo ou escândalo para a obra de Deus? Como foi o apóstolo Pedro antes da conversão genuína? Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, e olha, era um discípulo. Para trás de mim, Satanás, porque tu só me causa escândalo. Queridos, será que os apóstolos de hoje, os discípulos de hoje, a liderança de hoje, estamos sendo exemplo ou estamos sendo escândalo para a igreja
para a obra de Deus. Meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos desperte, nos convença, nos acorde. Esses textos estão no rascunho que eu mandei para vocês. Você que está assistindo pelo canal do YouTube, se precisar, se querer o rascunho desse estudo, lá no canal tem o meu e-mail, tem o contato, é só você mandar seu contato, a gente manda para vocês. Está aí a palavra de Deus ministrada hoje, e nós vamos orar agora, encerrando. Orar para que Deus nos ajude diante dessa palavra, desse ensino, dessa noite que desafia a mim e a você e a cada um de nós sobre a dignidade, a restauração da dignidade no ministério. Que a gente reflita sobre isso, que a gente pense muito sobre isso. Tanto a liderança da igreja, como também o povo de Deus. Como está a nossa dignidade no chamado para seguir a Cristo e para servir a Cristo. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, tocando a você. E mais uma coisa, compartilhe essa palavra com amigos, com irmãos, coloca no seu grupo, o link que a gente manda aí para vocês, coloca no seu grupo, coloca o link lá do YouTube, que essa palavra possa chegar a muitos outros irmãos, a muitas outras lideranças. Vamos pregar, vamos levar a mensagem que Deus está nos confiando, para que ninguém venha dizer, eu não sabia, eu não fui advertido, eu não conhecia direito os princípios e os fundamentos da igreja e dos ministérios. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua santa e poderosa palavra. Obrigado por falares ao nosso coração. Obrigado por essa mensagem tão tremenda sobre restauração dos fundamentos da igreja e restauração dos fundamentos dos ministérios da igreja. Ajuda cada irmão, ajuda cada pessoa que está assistindo esse estudo. Abre a nossa visão, nos incomoda e nos desperte, nos restaura, nos transforma. Em nome de Jesus. Amém.